Paz, Senhor a todos. Nós estamos aqui numa live sobre a exegese bíblica, com a participação especial do nosso querido pastor Juscelino Silva, de Feira de Santana, homem de Deus. Esperar o pessoal ir entrando para nós falarmos um pouco da palavra de Deus. Paz do Senhor, pastor Juscelino. Paz do Senhor, meu querido. Tudo na Como é que paz? tá Tá a me ouvindo visão aí? aí? Tô Tá ouvindo bem, sim, graças a tudo na Deus. paz. Dá pra Pronto. ver a imagem aí? A imagem tá boa? Tá boa sim. Que Glória a bom, Deus. graças a Deus. Amém. Boa Ore por tarde, nós Paz aí, do pastor. Senhor. Amém, vamos Amém. orar. Deus, na tarde deste dia, Senhor, dia 1º de janeiro, que se inicia um novo ano de 2021. Estamos aqui nessa rede social fazendo essa live. Live essa com o objetivo, com o propósito de aprendermos cada dia mais um com o outro, esclarecermos e tirarmos algumas dúvidas e até as nossas também, Senhor. Seja com todos esses internautas que entrou agora, que está participando desta live, aí proferida pelo nosso presbítero Bezaliel. Nos dê graça, nos ajude a caminhar dentro das escrituras, dentro da história, com a maior perfeição possível, Senhor, para que todos possam aprender, inclusive eu. Muito obrigado por essa oportunidade, por este momento ímpar, que somente Deus pode nos preparar. Muito obrigado pela vida do presbítero Bezaliel, o mesmo que se dispôs a fazer essa live com a intenção, com certeza, de somar no reino de Deus através da rede social. Muito obrigado por ser conosco e nos conduz nesta live. Amém. Amém e amém. Então nós estamos aqui com um tema muito bom, principalmente para os dias de hoje, né, pastor? É É verdade, muito uma, pertinente. nós estamos vivendo uma das épocas mais difíceis da história, porque aparece todo tipo de bicho, principalmente na internet. Todo tipo de pregador, todo tipo de heresia, coisas que é só a graça para ter misericórdia, né? É verdade, meu querido, verdade, né? Estamos vivendo um momento muito grande dentro do convívio cristão, no sentido conhecimento, né? De Uhum. certa forma, certos crentes se acomodou, ele se estacionou. Certo é que nós esperamos e aguardando sim o arrebatamento da igreja, mas até lá vamos estudando, vamos aprendendo. E muitos têm bitolado em certas teses de que Jesus está voltando a estudar para quê, aprender para quê. E aí é onde muitos estão caindo num despenhadeiro muito grande e muitos têm negado a fé e Jesus ainda não retornou. E é justamente por isso que nós estudamos, para estarmos firmes, para termos raiz, para termos base, para se cumprir o que o escritor de Hebreus 10:37 disse: espera um pouquinho de tempo, o que há de vir virá e não tardará. Vírgula, se tardar, espera. Para esperar tem que ter base. Com certeza. Então, pastor Celino, na parte da exegese bíblica, aí o senhor fala um pouquinho da história, do que aconteceu para nós chegarmos até o dia de hoje. E eu separei aqui quatro escolas que existiram, né? Na época de Cristo e após a ascensão de Cristo aos céus. É uma escola de Shammai, a escola de Hillel, e mais ou menos uns 130 anos depois, já até com os discípulos dos discípulos de Jesus, os discípulos dos apóstolos, tem a escola de Alexandria e a escola, posteriormente a essa, a escola de Antioquia, né? Que, infelizmente, também até nesse período houve muitas heresias, né? Houve muitas coisas que não era pertinente com o evangelho. Eu posso dar um exemplo aqui de Filo. Filo, ele gostava tanto de Moisés e, ao mesmo tempo, gostava de Platão. Então, é algo bem antagônico, é bem contrário, né? Moisés e Verdade. Platão. E aí ele, Filo, pegando as ideias de Platão, tentando mesclar com o irmão Moisés, ele começa a dizer que, na verdade, a Bíblia só pode ser interpretada de uma forma alegórica, sendo que essa não é a verdade, né? É tanto que ele pega um texto que é literal, que é um fato concreto, que é Adão, Eva e a serpente. E aí ele, Filo, misturado com as ideias de Platão, diz que
Adão significa que é a mente, é o raciocínio, que Eva é os sentidos do corpo, a visão, o olfato, o paladar, tato, e as serpentes são os prazeres. Só que, na verdade, não é isso. Ali foi um fato, ali aconteceu, é verídico. Então, o Senhor, a partir dessas escolas e desses ensinamentos heréticos, o Senhor vem aqui nos dar uma luz, né, uma luz à base das Escrituras, para nós entendermos um pouco melhor sobre a exegese bíblica. Deus abençoe e está contigo agora, pastor. Amém. Muito obrigado. Quero agradecer aos nossos amigos internautas, ao presbítero Bezaliel, que tem um carinho por mim e um respeito, e é recíproco da minha parte também. Essa live é bem a calhar no momento, no cenário que estamos vivendo, realmente. Esse tema exegese, eu não vou dizer que ele é complexo, que eu vou dizer que estão deixando a desejar. Não que eu seja o melhor exegeta do planeta. Eu sou um eterno aprendiz, como os demais internautas. Antes, para nós entrar nessas 4 escolas que o presbítero Bezaliel frisou, primeiro nós precisamos entender o termo exegeses, né? E o termo exegese é um adjetivo que vem a esclarecer ou interpretamente um texto ou uma palavra. Essa é a palavra exegese. A função da exegese é essa, né? O objetivo da exegese é esse ou interpretar minuciosamente um texto ou uma palavra que estão deixando de lado. Quando nós lemos qualquer livro acadêmico ou qualquer livro, ele vai ter vírgula, ele vai ter colchete, ele vai ter aspa. Se estão ali, tem um significado, tem um porquê, que tem que ser analisado. E são da exegese. Ela não deixa passar nada desapercebido. Na verdade, é o leitor quem deixa passar desapercebido. E com essa falta de atenção, aí é onde vem muitos erros teológicos, né? Aí muitos criam base, muitos criam doutrina em cima desses pontos, entendeu? Então vem muito erro desses erros. Se for crescendo, se for ganhando pedra, se for ganhando corpo, aí vira uma heresia, entendeu? Tá me ouvindo bem, não tá? Estou ouvindo. Pronto. Então, todo texto, nós temos que ler um texto e tem 2 frases interessantes. É um texto descritivo e um texto normativo. E é aí que entram confusões. Por quê? Às vezes uma pessoa lê um texto descritivo, ele toma como norma de um texto normativo, quer dizer, uma norma, uma regra e um preceito. É onde muitos pegam o texto normativo para fazer isso dentro de algum texto que é só texto. Descrever uma coisa, né? A característica de uma palavra, a característica de uma frase, a característica de uma escrita, para poder chegar a um denominador. Exemplos em Hebreus, capítulo de número 10, o escritor de Hebreus, ele diz que a lei ela é uma sombra das coisas futuras, não é a imagem exata. E no ele diz que é impossível que o sangue de touro, que um sangue de bode, ele possa perdoar pecado. Vertente, um texto desse texto normativo. E a exegese tem essa função de estudar um texto dentro do contexto, apurar o que, para quê, quem, qual era o sentido geográfico, o que ocorreu, o que aquela fala, né? Qual era a situação do cenário, o que está vendo. Então, tem que ser amparado tudo isso. E, às vezes, o povo pula esses pontos e é onde cria a grande... O que acontece? Nos tempos antigos, dessas escolas que tu frisou aí, sobre Hillel, que foi um grande estudioso, eles dos anos 37, quarto ali, do nascimento de Cristo, eles são da época de Roma, junto de legislador, do grande imperador Ardizer Herodes. Então, eu posso frisar, Hillel,
né? Posso falar de Hiliel. Mas vocês deu para entender mais ou menos? Já deu para entender? Para nós entrarmos em Hiliel e Shammai? Com certeza. Deu? O pastor Rogério Xavier, Pronto. da cidade, colocou aqui, ó. Exegese, significado da palavra dentro do texto. Foi um pastor meu, Paulo, homem de Deus, gente boa também. E isso aí, o pastor, Senhor, pastor, Deus o abençoe. Então, o pastor Rogério fechou a sua frase, exegese da palavra dentro do texto. Então, realmente, é tirar de dentro do texto, a exegese isso. E junto com a exegese, trabalha um conjunto de outras coisas que são a gramática textual, né? A gramática quer dizer, e às vezes muito sacrifica essa gramática para chegar ao seu bem comum. Porque, por incrível que pareça, muitos hoje nos púlpitos, ele quer que o texto diga o que eles querem, quando na verdade não deixa o texto dizer o que ele força o texto, exato. E aí criam a exegese, chamando de exegese, quando na verdade é forçando o texto para o texto dizer o que ele quer. Que aquilo que ele não deixa o texto falar. O senhor chegou nesse ponto, o senhor mostra a diferença entre e exegese. Exatamente. Exatamente. É uma larga. Isso que muitos estão fazendo. Ele fala da palavra exegese como o nosso pastor, entendeu? E com o meio cristão. Então, tem muitos pregadores aí que se denominando com os púlpitos, porque está colocando as exegeses, que é a exegese, e acabando com a igreja vai aprendendo aquilo, às vezes não examina, e da exegese vem a gramática atual, como a exegese vem a também, junto com a exegese vem a semântica de um texto, tem que ver o ano, o local, a cultura do local, tudo isso é a exegese. Ser a exegese. Por exemplo, a exegese, Gênesis capítulo 1, no princípio, Deus dos céus e a terra, nós vamos ter que voltar para o verbo parar, né? Nós vamos ter que o Bereshit, Barai, Roesto, o início. Então, nós temos que fazer tudo isso e respeitar o texto, né? Se aquilo foi literal, alegórico, se foi metafórico. E ficar com o que a história diz. A história os criou. Não foi Platão, não foi os deuses do Olimpo, que muitos querem colocar. Foi. Então, se a história diz foi Deus, é Deus. Nós somos criacionistas, nós somos evolucionistas. É isso que está fazendo, bagunçando com a exegese. Então, a exegese vem acompanhada com isso, com a hermenêutica, com a homilética, com a gramática, perícope, semântica, e aí nós vamos chegar a um objetivo maior, que é a clareza da palavra, ok? Entrando sobre agora Hiliel e Shammai. Hiliel, segundo alguns historiadores, diz que ele nasceu ali na Babilônia e foi para El, para estudar e trabalhar. Segundo alguns historiadores, diz que ele era trabalhador. E chegando lá, as condições não eram favoráveis do salário. E como o povo gostava do ensino, aquilo para o estudante, então eles, a partir de Hiliel, eles não cobraram mais a mensagem para ver a intenção do estudante de agredir, de aprender a verdade. Então, ele era segundo diz um historiador, né? Porém, esse Hiliel, em alguns pontos, por medo dos romanos, medo que poderia lhe acontecer na sua fala, na sua retórica, ele era mais maleável, ele era mais brando, né, na sua fala, nos seus pontos de vista. Então, sendo assim mais maleável, ser mais popular dentro daquele cenário, ele foi escolhido pelo Sinédrio para que ele fosse o presidente daquele Sinédrio. Então, ele foi e criou a sua escola, e essa ficou muito valorizada. Ele tinha uns pontos de vista interessante, defendia muita tese, mas por certo medo
do poder romano, das perseguições, ele era mais maleável em alguns pontos de vista. Então, o que é que acontece? Aí Shammai, né, que era um nativo da terra de Israel mesmo, e dizem que Shammai era um, mas não diz construtor de quê, se era tipo e tal. Se tem algum internauta que tem uma noção melhor sobre isso, pode até colocar aí, que os nossos amigos vão até... Era muito conhecido pelo rigor no poder. Quando dizia o ponto é isso. Shammai se preocupava até a tal ponto de que os judeus, muitos com os romanos, para não perder a sua origem, não perder a sua identidade e também não se afastar da lei e perder os seus bons costumes. Então, ele era bem em cima dos seus pontos para preservar a Deus, coisa que Hillel, assim, porque ele queria mais a popularidade do povo. Então, era a diferença. Então, os pontos de vista de Shammai era desta forma. Ele queria levar o povo aos céus. Hillel não queria, mas ele tinha medo dessas coisas. E Shammai já era mais doido e era um pouco redutível no seu ponto de ser e não voltava atrás. Então, ele entendia que os judeus não podiam se unir com os romanos, não perder a sua origem. Então, ficou essa divisão, a escola de Shammai e a escola de Hillel. Que no Mateus capítulo 19 tem um ponto sobre o casamento, muito polêmico no meio de casar. Não vou entrar nesse detalhe, no segundo casamento, porque a pauta não é essa. Mas quando pelam Jesus sobre aquele casamento, pega a lei de Moisés para usar, Jesus entra naquela conversa, não é o Cristo, não foi uma formulação de Cristo. Cristo não criou aquele negócio. O que está existindo ali foi um ponto de vista, segundo os historiadores, que já era coerente de Hillel. E quando retornou a Gênesis 2:24, que ele diz, no princípio não foi assim. No princípio foi o xará, pai e mãe se unhassem, uma mulher serão uma só carne. O que dá para entender que Deus ficou com o ponto de vista de Shammai. Então, é isso que precisamos atenuar e ater-se. Então, já tinham as boas, mas porém já tinha também pontos negativos ali, outros por medo e outros bom nome por boa fama. Coisa que Hillel não estava muito, ou Shammai, perdão, não estava muito preocupado. Ele estava preocupado com a identidade, manter a sua origem, não se apregnar com os conceitos de Roma, porque não aceitar liturgia romana, ficar dentro da Torá, ficar dentro dos preceitos judaicos, e isso era o que ele defendia e era o que ele acreditava. Que Hillel não acreditasse, mas maleável. Observe hoje os convívios do conceito cristão, os que você conhece a longo prazo, que era de certa forma, que tem uma pré-penda, que tem um certo valor, curso. Veja como ele mudou, coisa que ele defendia em fogo. Tá dando para me ouvir, correto? Então... Foi, deu uma travadinha, mas já passou. Doutor, né? É o ponto que tem a chave das pregações pela exegese bíblica. Então, esse era Hillel, com seu ponto mais maleável. Não estou dizendo que nós temos que ser irredutível, mas concernente à verdade de Cristo, nós não podemos ser. Se a Bíblia diz, antes de eu nascer, que pecado, hoje, no século, continua sendo pecado. Eu não posso maquiar para dizer que não é pecado, porque A e B, que tem um conceito popular dentro da sociedade, diz que não é. Não, ainda que eu não seja tido com a sociedade, adultério será sempre pecado. Então, eu espero que o nosso ouvindo entendendo. Então, esse aí era dessas primeiras duas escolas, Hillel e Shammai. Só para o pessoal ficar familiar aí com Hillel, para saber quem é Hillel, é o avô de Gabriel, que foi professor do apóstolo Paulo. Aí verdade, bem colocado, exatamente. Verdade. Então, pessoal, como o presbítero Bezalel aí enfatiza, esse Hillel é o avô
de Gamaliel, que, diga-se de passagem, Gamaliel era o professor do apóstolo Paulo. Então, veja o nome, né? Que quando se fala de Gamaliel, o nome é o mais afamado da época. E Paulo tinha um grande nome por ser aluno de Gamaliel. Ok? Muito obrigado, Gamaliel. Podemos entrar na segunda escola, que é a escola de Alexandria e a escola de Antioquia? Com certeza. Pode? Pronto. Então, passando para a escola de Antioquia, ou Alexandria, melhor entrar, de Alexandria, ela foi fundada por Ptolomeu I, com a ajuda de Demétrio, Alvarleres. Essa escola tinha 1 milhão de livros, 1.700.000 papiros, uma escola muito grande. Porém, essa escola ela começou a defender... Sim, pode falar. Só ia dizer que a biblioteca dessa escola é considerada uma maravilha do mundo. Exatamente, por ter essa quantidade de livros, mais de 1 milhão de livros, mais de 700. Então, era conhecida uma das 7 maravilhas do mundo. Essa escola, porém, juntando com o Egito, ela aderiu a alguns pontos aí. O que mais ela segurou foi os pontos alegóricos. Então, todos eles alegorizavam. Como você frisou aí do Adão, que é não sei o quê, o coração, etc e tal. Eles começaram a alegorizar muitos. E foi começando... Oi? Filo queria mesclar Moisés com Platão. Exato. Né, um aluno lá queria mesclar Platão e etc e tal, impregnando dentro dessa escola muito alto, porém foi perdendo um pouco sua origem, e tudo eles alegorizavam, ia perder coisas. E aí é onde entra a segunda escola, que é a escola de Antioquia, que é por Nestório, se tornar patriarca da Constantinopla, o mesmo anteriormente ele era um monge na cidade de Antioquia. Então, ele fundou essa escola, e essa escola já foi um pouco de lá, esses pontos. Ela estudava mais a exegese mais a fundo, o literal, realmente o que era figurado, e dentro, de tirada, eles mostravam a verdade das coisas. Então, essas escolas, tudo começou bem. Começar bem é terminar bem. Com certeza. Começar bem, todos nós né? Começar bem, todos nós começamos. O difícil é terminar bem. E por escola, Platão e outros, que como foi que difundiu o cristianismo. E por fim, quando chega para nós no Brasil, eu vou pegar mais coerente, quando Daniel Berg Gunnarsdorff ali no Belém do Pará, e antes dele chegou ali, vindo da Luiz de Franciscon, da igreja CB, no Pará. Então, Berg, 2 suecos, trazendo o evangelho, né, para o Brasil, depois Roma mandando também os seus para catequizar. Por fim, vem trazendo um bocado de misticismo, como algumas culturas, o lobisomem, trazida de Porto 19, e outras. Então, o que é que acontece? É a forma de como interpreta um texto. Dependendo de como você interpreta um texto, você pode tirar só o que convém e descartar o real do texto. Então, nós vemos muitos fazendo isso, tirando o que convém. Mas posso pegar o texto e sacrificar dela. Que nem muita gente, por muito estudar as escolas teológicas, temos muitas faculdades. O problema é dessas muitas faculdades, quantas são fiéis, quantas são decentes, quantas são verdadeiras, quantas têm um ensino verdadeiro. Assim como a de Alexandria,
de Antioquia, como a Harvard hoje, como outras e outras faculdades. Então, é o que ensina. Eu tomava uma faculdade lá teológica, não vou dizer o nome por ética, ok? Estava lá e tinha um rapaz que estudava comigo e nós conversávamos. Ele era uma pessoa inteligente, tinha uns pontos que discutia bastante. Com um certo tempo, essa escola ensinar que o livro do Gênesis, do 1 ao 11, não passava de uma utopia, não passava de uma quimera. E do capítulo 12 para uma história da Mesopotâmia, não se via, não tinha nada de proveito para nós. E ele aderiu à conclusão quando eu vim embora de lá, desviado, afastado, porque não acreditava mais em nada do que se ensina. Então, ao perigo das coisas, o que se ensina. Muitas faculdades. Então, o Brasil. Pode falar. O problema é que tem muitas faculdades que aderem ao curso de teologia, só que às vezes os professores são ateus, são contrários à palavra, não concordam com aquilo, e aí bota muita minhoca na cabeça da gente. A pessoa não tem estrutura, exatamente, principalmente. Exatamente. Então, nós temos essa dificuldade. Então, nós temos essa de uma boa escola transmitir uma boa exegese bíblica, né? Então, tem muitas pessoas até que têm um bom conhecimento. A escola teve uma boa formação, porém, no meio do caminho do evangelho, ele vai descobrindo que o evangelho se tornou um celeiro de se enriquecer, se tornou uma empresa no mundo cristão. Então, os megas eventos, os megas congressos, e dão muito dinheiro. Então, o que acontece? Só que lá tem muitas vezes os teólogos, e o fundador daquilo, a pessoa vai para lá, ele sacrifica os textos bíblicos, faz um bocado de parafernália só para agradar aquela pessoa, porque ele vai ganhar milhões. E a massa que está lá embaixo, a maioria que confere, vai aceitando e leva para dentro das suas igrejas um bocado de coisinha, costume, etc e tal, e vai colocando regra, ditame, e vai pegando os textos bíblicos isolados, só uma descrição, e vai fazendo norma, e vai fazendo os regras, e chamam de doutrina no final. E aí fica triste a situação. Então, para enraizar essas coisas aí fica bem complicado. Difícil. Então, o que é que acontece? Oi, pode repetir? Para desenraizar essas coisas depois fica bem difícil. O problema é desenraizar. Por quê? Porque como virou uma barganha, o evangelho, um comércio, o que acontece? Tirar isso aí fica um pouco impossível. Por quê? No meio cristão, criou-se um estilo de vida esquisito. Como? Se um pregador famoso diz que agora passou a ser sal, e eu e você, que somos pequenos, dizer que isso é açúcar, ela fala, não, o pregador grande falou que é sal, então é sal. Infelizmente. Entendeu? Peraí. Se Beza disse que é lá disse que é sal, eu vou na fonte e vou examinar. E se a fonte é açúcar, se acredita no estado do cidadão. E é aí onde é muitos pegados e levados à ruína por causa disso. Com certeza. Eu lembro uma vez que eu estava numa certa igreja, um pregador foi pregar. As pessoas que usam termos alegóricos, ele gosta de pregar muito em sermão temático. Mas sermão temático, porque ele pode colocar o que ele bem quiser. E o termo dá direito. E o textual também. Aquela
essa vazão para poder a pessoa colocar um bocado de coisinha ali. E ali um pregador estava pregando Isaías capítulo 20, versículo 1, onde o texto relata 3 anos nu e descalço. E eu presto muita atenção em pregações quando alguém está pregando. Eu falei, eu quero ver agora como é que ele vai achar esse texto. E ali todo mundo glorificando, né, no dizer, gritando, é que eu não gosto desses gritos e eu gosto de concentrar, eu saber o que é que eu vou dizer amém. Eu estou dizendo assim seja. E no final, quando ele aplicou que Isaías literalmente nu e descalço. Eu falei, isso é falta de conhecimento da cultura, dos usos e costumes dos locais. Eu fiquei pensando, ele aplicou que Isaías andou descalço. O 19 vai dizer para não ver a nudez, vai ter vários para não ver a nudez. Quando Noé ficou bêbado, embriagou-se, e o outro veio e cobriu sem olhar, Noé, ao recobrar o seu sentido, amaldiçoou Canaã, amaldiçoou a sua descendência, mostrando desrespeito com a nudez. Como é que Isaías agora ia estar nu, pelado, como nasceu? Olha a aplicação, olha o não entender, olha não ter uma boa exegese do texto, uma boa gramática, não ter uma boa hermenêutica, texto, dentro dos seus contextos, uma boa homilética, que é a arte de passar, de transmitir, de pregar. Olha o perigo. É isso que nós estamos vendo com uma falta de uma boa e apurada exegese. Então, o que é que acontece? O texto, qualquer texto bíblico que nós pegarmos para ministrar, ensinarmos alguém, nós somos obrigados a examinar para que foi escrito, qual o pano de fundo que está por trás, aonde o escritor, a intenção do escritor, aonde ele queria chegar, para depois nós entender para depois que ela fala no século XXI. Por exemplo, Com certeza. Outro erro grotesco que nós conseguimos ver. Quando se prega ali sobre o Monte Gerizim e o Monte Ebal, o texto diz assim, tu serás cabeças, não cabeças. Bendito ao entrar e bendito ao sair, o vento e tal, e etc e tal. Então eu te pergunto, quem era que estava no Monte Gerizim, quem era que estava no Ebal, quem era que estava falando aquela frase, para quem era? Se não era para agora, eu pego aquele texto e tento diluir o máximo possível e colocar água para o suco virar água realmente e transmitir, dizer, Bezaliel, você é a cabeça e a cauda. Que dia foi que o texto disse isso? Fora de contexto, hein? Totalmente sendo. Eu estou colocando, ou o orador está colocando. Entendeu? O orador está colocando a vontade dele no texto. E é isso que acontece. Uma coisa é você fazer, coisa é eu querer fazer que eu fale o que eu quero. Hein, pastor Juscelino? Isso não é exegese. Sim, senhor, pode falar. Outro equívoco também que as pessoas cometem é pegar aquele versículo isolado dizendo assim, os humilhados serão exaltados. Entendeu? Pegar só simplesmente humilhados serão exaltados, sim. Mas para quem foi que ele falou isso mesmo? O que era que estava acontecendo ali? Qual era a discussão? Qual era o cenário? O que era que estava acontecendo ali? Para sair essa frase. Para ele dizer, os humilhados serão exaltados. Quem é humilhado daquela época, naquele momento? É isso que tem que ser apurado. Humilhado não é eu. No momento não é eu. Graças a Deus eu estou bem, tenho minha família,
saúde, desfruto da paz, da graça do Eterno. Para mim, não é. E a gente, à luz do que o texto realmente quer dizer, é totalmente diferente do que as pessoas ensinam. Por exemplo, as pessoas ensinam assim: os humilhados serão exaltados. Alguém me humilha, alguém me mata, mas eu vou ter minha vitória. Deus vai me exaltar. Totalmente fora de contexto. Porque, na verdade, quando a Bíblia diz os humilhados serão exaltados, está falando da oração do fariseu e do publicano. Exatamente. O fariseu disse que orava, que jejuava, que era o cara, era o bambambam. E aí o publicano não olha para o céu, bate a mão no peito e diz: misericórdia de mim, Deus, pecador. Aí Jesus diz: os humilhados serão exaltados. Olha a diferença. Aquele que se humilha, aquele que é humilde. Então, é diferente do contexto. Foge, exatamente. Foge todinho dessa interpretação aí. Então, precisa analisar todos o texto, poder tirar o real sentido dele. O que é realmente que o texto quer dizer. Aonde ele quer nos levar. O que ele tem a nos dizer. O que tem a nos passarmos. E o que nós temos a aprender daquele. Nós não precisamos forçarmos nenhum texto. Nós não precisamos forçarmos nenhum texto. Então, precisamos analisar melhor. Então, o problema de tudo isso é várias escolas. É várias escolas que surgiu e a maioria ficou com pontos alegóricos que a escola de Alexandria ensinava. Ficou com alegorizar tudo e perde a essência. Vai perder na verdade. Jesus Cristo, olha. Entendeu? Jesus Cristo no começo, Cristo no meio e Cristo no fim. Mas é assim. Você vê a atuação dos três lá, trabalhando na construção do Antigo Testamento. Miqueias, capítulo 5, versículo 2, falando do nascimento dele. Capítulo 9, e Mateus, capítulo 21, na jumenta. O Salmo dele, número 34, 9 e 20, falando dos ossos que não seria quebrado dele. E quando vai em João, capítulo 19, versículo lá, os ossos não foi quebrado. Do começo, falando do novo. E quando ele vem, Lucas, capítulo 42, Lucas 24. Lucas 24, versículo 27, Jesus explica todas as escrituras falando do profeta. Então, temos que voltar para dentro da Bíblia. Examinar. Com certeza. Então, a escola de Alexandre cresceu, mas entrou muitas coisas erradas. Era um cara de conhecimento? Sim. O seu crescer, Paulo levou à frente? Levou. Mas o próprio Paulo teve dificuldade lá na frente, o que foi colocado pelos seus antepassados na cabeça de muitos lá na frente. Quando ele entendeu a verdadeira exegese, Paulo não quis mais viver mais aquela lei. Por exemplo, tem um texto em que o povo pega que fala que a letra mata. E baseado nesse texto que a letra mata, o povo falou, estudar para quê? Eu lembro que eu fui muito criticado e ainda alguns neófitos leigos, mas eu respeito do tamanho da mente de cada um. E que a deixou seco. A teologia tirou um... Mas aí diz que a letra mata. A letra mata. Espera aí. E cadê o conto desse texto? O que é que o apóstolo está dizendo quando a letra mata? Está escrito em tábua de pedra, bem claro, em tábua, que a letra que mata está numa tábua de pedra. Então, a letra está em Êxodo, a lei de Moisés. Mas depois ele diz, se não fosse pela lei, eu não saberia era pecado. Essa mata. Conhecimento não mata ninguém. Abre os olhos. Com certeza.
A lei condena e Entendeu? mata. Então, exato. A lei condena e a lei mata. O conhecimento liberta. Entendeu? Então, lembrando que quando o nosso país e outros países, muita gente tirava profissão, sabia ler, não sabia escrever. E quem não sabe ler, não tem conhecimento. O conhecimento não tem como reivindicar nada. Então, quando foi formando a mente das pessoas, eles começaram a reivindicar. E assim também é o conhecimento bíblico. Quando você aprende, quando você absorve, você não come qualquer coisa e reivindica o seu líder, responsável, pastor, não pontos teológicos deturbado, errado. E o senhor vai acabar com a sua igreja. Você acaba ajudando o seu pastor. Com certeza. Entendeu, meu querido? Convido nossos amigos internautas de hoje, Bíblia, estude a Bíblia. Jesus disse em João 5,39, examinai as Escrituras e contém nela a vida eterna. Por que Jesus não mandou na, hein? Eu vou explicar por quê. Porque examinar quer dizer efetuar uma observação ou a integração minuciosa, sondar que está em volta você, sondar, examinar. Então, foi isso que Oséias falou no capítulo 4, versículo 6. Meu povo perece porque lhe falta conhecimento. Foi isso que Jesus, 2 versos 29. O povo perece, ele as escrituras. E muito menos o poder de Deus. Então, meus queridos, exegese é isso. Isso é exegese. Exegese é você capítulo Abraão saiu da terra. Não, pera aí. Exegese é quantos quilômetros Abraão andou. Quantos quilômetros ele andou até chegar àquele local. Quem era aquele povo que estava ali? Que língua aquele povo falava? Que língua Abraão falava? Se Abraão não era judeu? Ele morava onde? E por que se deslocou para lá? E ele era filho? De quem ele era parente? Qual era a sua origem? Qual era a identidade? Para você saber de mim, você tem que pesquisar Juscelino Silva, a família Silva. Quem é a família Silva? Quem era o pai dele? Quem era o pai do pai dele? Para chegar em mim e saber quem sou eu antes de alguém proferir uma palavra positiva ou negativa sobre a minha pessoa ou sobre a sua. Assim é os textos. Eu sei que andar em fio de navalha, falar isso, eu me arrisco. Nós temos muitos pregadores neófitos pregando a palavra. Por incrível que pareça. Infelizmente. Então, eu lembro que nos tempos passados, não sou tão velho assim, sabe? Eu não sou museu não, mas já tem uns anos. Nos tempos passados, a pessoa aceitava a fé, aceitava o Cristo. A gente fala aceitar por uma coisa que já popularizou bastante. Cristo é quem nos é de João. Né? O que acontece? Com certeza. Você tinha que ter uma preparação. Quando você ia se batizar,
o pastor depois para te colocar em um quadro, para fazer um trabalho. Primeiro, saber o colegial, ele ia saber primeiro tua conduta, teu perfil, uma faculdade teológica, chamava na época chamava curso teológico. Todas as igrejas já tinha a sua, a Ableia principalmente, já tem a sua, e a primeira na Ableia. E para preparar o obreiro, era o básico na época, era o curso básico, mas tinha que ter o básico, era obrigatório, porque era a noção para poder fazer alguma coisa feita hoje. As terminou seu colegial, é obrigatório. E ali ele já está no microfone na boca, com alguns meses que tu vê ele quando tu vai ver no outro, quando tu vê daqui a um ano, já é reverendo. Tá complicado. E aí pode surgir todo tipo de bicho disso aí. Agora vem todo tipo de bicho. Tudo que tiver rendo, ele é. Então, tá complicado. Tá complicado. Eu lembro que na época da Assembleia, para a evangelista no mínimo 1 ano de idade. Hoje tu vê 18 aí que já é reverendo. Então, que maturidade. E como é que fica o apóstolo Paulo? Ele perdeu tempo em escrever 1 Timóteo, porque tem que ser idôneo, um ancião, marido tem que de uma ser mulher experimentado. Agora, como é que vai ser experimentado um menino de 17, 18, 20 anos? Um ancião, já tem a noção da vida, já tem uma experiência. Então, o problema está aí. Esse é o problema. Hoje, o celeiro de pregador é tão fértil porque dá muito dinheiro que muitos mentem. Que nem pregador que está na mídia, nem falar o nome que você conhece, está na mídia, congregou comigo, Paulo. Nós crescemos junto, mas ele desviou o caminho, pregando a vontade do povo, mentindo, alterando as coisas. Hoje está aí. Voltou a lama e a verdade está aparecendo. Não é tudo mentira. Que está aí nas drogas de novo. Porque a verdade, enquanto a verdade. Com certeza. Com certeza. E já temos mais de 10 minutos de live. Para nós voltarmos a esta pauta aqui, o senhor já falou de 2 Coríntios capítulo 3, versículo 6. Eu queria que o senhor comentasse agora 1 Coríntios capítulo 11, versículo 29. 1 Coríntios capítulo 11. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 20, versículo 29. Isso. Eu estarei lendo aqui e vamos fazer a exegese do texto. O verso 29. Oi? O senhor já falou da mata que eu já tinha deixado aqui. Aí agora vai no que come a condenação. Pronto. Olha lá. Verso 29. Pois quem come o Senhor come e bebe para a sua própria ação. Na hora da ceia. Na hora da ceia. Porém, texto sem contexto, pretexto. Texto sem contexto, ele é pretexto. Nós temos que recorrer ao contexto. Esse versículo 29, para vermos ele, se não quiser ler o capítulo todo, vou retornar ao versículo 17 até o versículo 28. Porque, olha só o versículo 17. Entretanto, nisto que lhe vou dizer, não os elogio as reuniões de vocês mal do que bem. Que Paulo diz que não elogiava o povo, porque a reunião dele estava fazendo mais mal do que bem. Por isso que voltar à cultura, como eu estou falando.
e o que tinha estabelecido dentro da igreja, a ceia, que era chamado koinonia, no grego, comunhão, aonde cavavam um prato, os mais ricos levavam mais porque tinha mais, e os mais pobres levavam menos por ter menos, e às vezes nem levavam. Mas quando chegava lá, nada era por seu, era todo de comum. Só que quando chegava lá, tinha divisões. E no versículo 20 do capítulo 11, diz que quando um estava tentando beber ou comer, o outro já estava embriagado. Então não tinha koinonia. Então o versículo 17 diz, elogio, eu não concordo. Se reunindo para ter comunhão, mas para mal, tá ruim, tá feio, eu discordo. Então é isso que ele está querendo dizer no versículo 29. Quem come e bebe sem discernir o corpo é para sua condenação. O quê? Não estava discernindo ou entendendo, era o real sentido da ceia, por que estava ali, quem estava presente espiritualmente na ceia, qual era o sentido, qual é a foto, a união, a comunhão de rico, de pardo, de mulato, e etc e tal. Ele não estava para enxergar, para o versículo 29, tem uma estrada muito longa, e eu não vou fazer você ler o capítulo todo da educação, mas pelo menos do versículo 17 até chegar no 29, para poder entender a caminhada e dizer no versículo 29. Então, é melhor pararmos e usarmos melhor esse texto aqui, fazer dele um texto normativo. Aqui é a descrição do apóstolo Paulo descrevendo a situação da ceia naquele exato momento, naquele dia, com aquele povo. Com certeza. E aí, às vezes, a pessoa pega esse versículo isolado para falar o que bem entender. Pode aplicar algumas coisas nos dias de hoje. Porém, o que o contexto está dizendo é algo totalmente diferente do que se aplica, não é verdade? Totalmente diferente. Exatamente. Pode sim pegar sim, alguns exemplos que são vivos, e como diz os textos, tudo que é bom, fazei. Mas é positivo e que vai forçar o texto, vai ferir as escrituras, nós temos que deixar de lado. De mão disso. Com certeza. E não atrair para dentro da igreja. Eu separei aqui alguns 5 versículos, né? Nós já falamos de 2, que foi a letra mata, que o senhor já tinha falado, e o que come bem para a condenação, para o pessoal entender melhor. Eu separei o capítulo 2, versículo 9, quando diz: a glória desta última casa será maior que a da primeira. As pessoas pegam esse texto, esse versículo fora de contexto, para às vezes apresentar uma congregação, a glória dessa segunda casa será da primeira, ou alguém que sofreu agora, mas na próxima vez será melhor e tal. Dá uma pauta aí um pouquinho. Meu irmão. Realmente é bem complicado. Por quê? Como eu falei, né? Tem surgido que eu vou chamar animadores de plateia, tá? Tem surgido muitos animadores de pregadores. Essa é a verdade. Então, o que é que acontece? O texto de 2:9, eu vou ler aqui, vem a calhar muito bem dentro dos meios neopastal, porque vai sempre chamar a riqueza, sempre chamar a prosperidade. E para aquele que segue a linha determinista, sempre vai determinar, você vai empregar o Aladim da lâmpada, talvez seja porque Deus não é voltado a fazer se ele quiser, tá? Versículo 9, diz assim: a glória deste novo será maior do que do antigo, e neste lugar estabelecerei a paz do Senhor dos exércitos. Beza, rapaz, eu não sei como é que eu vou pegar o texto bíblico desta forma, porque está tão claro aqui, tão claro, por si só. O texto por si só já explica. Você vê que na primeira leitura, de novo, a primeira leitura, ó,
A glória de novo templo. A glória de novo templo. Se tem um novo, porque já existiu o velho. Aqui está retratando, construído por Salomão em 2 Crônicas, capítulo 7. E Deus habitaria, o templo foi destruído. E o templo edificado. Só que para entendermos esse ponto de Joel, capítulo de número 2, nós temos que voltar ao verso texto e contexto. Vamos voltar ao verso 3. Diz assim: quem de vocês viu este templo em seu primeiro esplendor com nada, o que vocês veem agora? Aqui, um templo construído por Salomão, muito suntuoso. E o escritor está dizendo, esse templo que você está vendo, se tem alguém aqui que viu outro, não é nem perto daquele outro. Nada mais do que isso. E quando faziam templo, quando os reis saíam à guerra, e ele vencia toda a sua riqueza, oferecia ao Senhor e era depositado na casa do tesouro. E exclusão, era um império e muito forte. É da riqueza do templo que ele está falando. É da riqueza do lugar. E é isso. Continuando a leitura, versículo 4. Coragem, Zorobabel. É a primeira leva de Zorobabel quando vieram. Declara o Senhor. Coragem, sumo sacerdote Josué. Coragem ao trabalho. O povo da terra declara o Senhor. Eu estou com coragem para reconstruir o templo. Coragem, coragem, mão na mão, ó, espada na mão, colher no outro, para botar nada de transferir que você quer ser próspero, te erguer, vai estudar, acolher, aí tu vai ser próspero. Com certeza. Essa é a exegese do texto. O que é que o escritor está dizendo? E a própria epígrafe, a 2, a do novo templo, o esplendor do novo templo. Por quê? O primeiro foi derribado. O povo pecou, a nação pecou, foi levado para a Babilônia. 30 anos. Jeremias 25, né? Depois voltou a primeira leva, Zorobabel, e reconstruiu. Aí está falando do novo templo. E quando nos anos 70 foi destruído de novo esse grande general. Mais claro do que isso? Exatamente, por Vespasiano, imperador Vespasiano, é demais aqui. Então, agora só que é o seguinte, o meio neopentecostal, os meios deterministas, isso aqui vem a calhar. E a massa acredita. Agora eu te pergunto, meu querido, como isso pode? Se Deus não prometeu, então, por mais que eu seja um bom orador, que eu determino em nome de Jesus, mas só que o texto não vai mentir por sua causa. Com certeza. Deus vela para cumprir a palavra dele, não é o que disse Jeremias, no capítulo 1, versículo 11. O que é que tu vê? Eu vejo uma vara de óleo bem, porque eu velo com minha palavra. Com certeza. Então, o povo não está vendo a verdade e está tocando o que bem quer. E parabéns, tudo bem. Eu não tenho nada contra com quem acredita. Eu e a minha casa não acredito, porque eu sou responsável e qualquer
vento de doutrina, eu estou aqui dizendo, pode deixar passar, bicho. Pastor, mais um aqui. Pronto, meu querido, manda aí. João 8, versículo 32. As pessoas pegam, conhecereis 8, a verdade, 32. e conhecereis a verdade vos libertará. Aí a gente vai usar o contexto da cachaça, liberta da droga e tal, mas o contexto quer dizer o quê? A explicação também, ele diz isso. Felizmente, né, você vê, eu tenho dúvida que Cristo liberta. Eu não tenho dúvida nenhuma. Se Cristo não libertar, então eu sou o pai. Agora testando isso, né? Nós não podemos forçar um texto para levar a isso quando não é isso que ele quer dizer. Aqui está tendo uma conversa, Cristo, que é um judeu, com os judeus que acredita que é filho de Abraão e que não é escravo de ninguém. Acredita impiamente na Torá. Então, para nós entendermos esse João 8 e o versículo 32, eu não vou fazer nem ler o texto todo, que vai falar do capítulo 8 sobre a mulher adúltera, etc e tal. Eu vou voltar só ao versículo 31. Eu estou com a Bíblia aberta aqui, se quiser voltar com o verso 31 até o verso 34 para você poder entender, chegar. Ao verso 31, os filhos de Abraão, essa é a epígrafe. E ele disse Jesus ao a conversa é de judeus para judeus. Disse Jesus aos judeus, né? Haviam crido nele, vocês permanecerem firmes, minha palavra, verdadeiramente serão meus de converter a Cristo. Cristo está dizendo para ele, ficar firme. A palavra que tenho dito nas minhas palavras, vão ser o meu discípulo, vão ser. Deixa o versículo 32 quieto. Vamos para o 33 para você entender. Ele respondeu, descendência de Abraão, e nunca fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer, sereis livres? Então, o que acontece? O versículo 31, Jesus está dizendo para ele que se converteu, que ele, se crer, seria livre. Aí entra o 32 e diz, se você conhecer a verdade vai te libertar. Aí eles cogitam no verso 33. Como pode ser isso? Eu sou filho de Abraão, nunca fui escravo de ninguém. A briga aqui é essa, não é isso que o exegese é essa. Aí no verso 34, ele diz, Jesus respondeu, de verdade, todo aquele pecado é escravo que é pecado. A pauta é o pecado. O pecado, Jesus estava combatendo. E eles se defendia na lei, se respaldava na lei, que entendia que não tinha nada disso, porque ele era descendente de Abraão, estava amparado. Em outras palavras, eu posso fazer o que eu quiser, porque eu, Abraão. É como nós vemos hoje algumas pessoas que o pai é um político, um vereador, um deputado, um senador, um delegado. Ele deita e rola, não dá nada. Vai eu e tu, só passar um semáforo, é tanta multa que nós temos que deixar o carro lá, porque não consegue tirar. E aí, os judeus se esquivavam debaixo de Abraão, voltando no contexto da mulher que pegou adultério, e aí eles se esquivavam da lei, a própria lei que condenava pecados que eles mesmos cometiam. E aí Jesus diz, conhecereis a verdade vos libertará, tanto da lei como do pecado. Exatamente, exatamente. Ele estava preso nesse negócio da lei e estava seguro por ser filho de Abraão. Deus falou, a lei sem chance. Abraão sem chance. A verdade aqui sou eu. Eu sou a verdade. Em João 14,6, ele vem dizer, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém senão por mim. Então, Cristo é a verdade. Não tem para onde correr. Essa é a exegese do texto. Para nós fecharmos aqui, pastor, tem uma hora que nós estamos aqui.
João capítulo 10, versículo 10. Ó, eu sei aqui 4 nomes. 4. As pessoas pegam João capítulo 10, versículo 10 e diz: o diabo só vem para roubar, matar e destruir. Sim. O texto o diabo veio para matar e destruir. O diabo... E aí, eu, analisando antes de vir conversar aqui, é o desse palavras que estão no contexto. Tá cortando. Tá dando para ouvir agora? Tá cortando. Fala aí e agora? De novo para eu ver. Ó, aí, pode falar. Aí eu, antes de vir falar contigo, eu separei 4 palavrinhas no contexto, certo? No contexto do texto aqui. Ó, a primeira palavra, ovelha. Ovelha. Depois, bom pastor. Ladrão e mercenário. Eu só não achei diabo. Pois é. Eu achei Exatamente. ovelha, bom pastor, ladrão e mercenário. Eu leio o texto. Lá, só não o diabo que a chamar... não apareceu. Lá na frente, vai chamar Jesus de ladrão. De ladrão não, de demoniado. Mas não tem nada a ver com o contexto aqui. É diferente. Mas aqui para o 10, ainda que está no contexto, a gente acha ovelha, bom pastor, ladrão e mercenário. Dá uma pautinha aí sobre essa palavra que diz: o ladrão só vem para roubar, matar e destruir, que as pessoas falam que é o diabo. Eu não estou dizendo que o diabo não mata, não rouba nem destrói. Ele faz tudo isso. Mas o texto aqui não está se referindo a ele. É verdade. Viu como é fácil torcer o texto e por falta disso, de examinar. Esse João 10, para nós entendermos melhor, tem versículo 6. Sempre vou falar o texto todo, porque a lógica é ler ele todo. Texto e contexto, porque às vezes o contexto no meio, às vezes está no final, às vezes está no começo. Mas o versículo 6 diz assim, versículo 6, Jesus usou essa, mas ele não compreender o que ele estava falando. Jesus está pegando uma comparação que era uma coisa normal da época. Por quê? Existia um lugar chamado das ovelhas. E esse local é onde o pastor guardava as ovelhas, porém o muro não era muito alto. E o pastor dormia e os ladrões do texto, ladrão literalmente, ele pulava o local e pegava as ovelhas pelo pescoço. E ali ela não podia. Por fim, porque ele era um ladrão, salteou o muro, pegou pelo pescoço, tapou o local que ela tinha para onde poder gritar e roubou. E foi-se embora. Aí Jesus disse que o ladrão faz isso. Ele rouba. E ele roubava, depois ele matava e comia. Se alimentava com a gente. Então Jesus falou, porém eu não. No versículo 7, não. Então Jesus afirmou, de novo, na verdade, eu sou a porta. Agora é diferente, eu sou a porta. O que é Jesus? A história diz que colocava as ovelhas para dentro, o pastor sensato, prudente, colocava a ovelha para dentro, tinha uma entrada, ele chegava na porta e deitava. Na porta. Não tinha como ninguém entrar ali, na porta. E ele procurava, atento o tempo todo. Eu sou a porta. Eu não durmo. Para entrar, tem que passar por mim. Pela janela, não, porque eu não durmo. É isso que ele está dizendo. O ladrão faz isso. Agora, eu sou a porta. Entendeu? Eu sou a porta das ovelhas. Todos que vieram antes era ladrão. Os outros eram ladrão, era mercenário. Ele roubava. Ele comia as ovelhas. E Jesus não. Ele está dizendo, eu cuido, eu protejo, eu sou a porta. Se alguém chegar aqui, tem que passar por mim. Ladrão. Você não vê o diabo entrando em momento algum. E na parte que Jesus fala assim, os que vieram antes de mim são ladrões e salteadores, a história conta também que vieram outros ensinadores antes de Jesus, que pregaram o amor, que pregaram a paz, que mentiram de ser o Messias, mas Jesus diz, eram apenas ladrões
e salteadores. Não eram Cristo. Correto, presbítero. Essa é... Isso. Eles. Exatamente, presbítero Azaliel. Essa é a interpretação aqui agora. Ele agora já não está falando dos ladrões literalmente, já mudou, a fala já mudou. Ele começou com uma palavra popular, com o que era rotineiro, de costume, como se fazia para roubar uma ovelha. Já mudou a fala e falou que vieram outros dele, agora mudou. Ensinadores diferentes, pessoas que falavam diferente dele, ensinava diferente dele, mas a fala já mudou, já não é mais ensinadores que falava mentira, ensinava mentira. Aí já tem duas falas. Olha como já mudou a fala, entendeu? Uma de ladrão, literalmente, de ovelha, e outros ladrão no sentido de roubar a confiança, roubar a fé, roubar a mente da pessoa, lesar a mente da pessoa. Né? Assim, o estelionatário, ele rouba sem precisar arma, foi o que esses caras fizeram. Com certeza. Pastor Celino, já demos aqui mais de 1 hora de live. O Senhor Jesus continua abençoando sua vida mais e mais. O Senhor falou um ponto interessante sobre mostrar Cristo nas Escrituras. E isso me fez lembrar de uma história de uma pessoa que foi em uma igreja de manhã. E ali o pregador pregava, que o pregador explodia, o pregador era extraordinário. E aí o camarada disse bem assim, nossa, que grande pregador, que pregador extraordinário. E aí esse mesmo rapaz foi na igreja de Charles Spurgeon. E aí ele disse bem assim, meu Deus, que grande Deus esse pregador prega. Que grande Jesus que esse pregador anuncia. Então, é uma das coisas que nós precisamos hoje é mostrar Jesus às pessoas, não é verdade? E aí se ocultam porque ficam viajando em coisas que não tem nada a ver com a palavra de Deus. É apenas misticismo religioso, crendice, espiritismo no meio do evangelho, e as pessoas não percebem isso por falta de conhecimento, por falta de uma boa exegese. Senhor Jesus, continue lhe abençoando. Nós já falamos das escolas de Shammai, de Hillel ou Hillel, que era o avô de Gamaliel. Já falamos da escola de Alexandria, de Antioquia. Senhor Jesus, continue lhe abençoando mais e mais. A live salva para as outras pessoas. Dá mais uma falinha aí, agradeço, pessoal. Senhor Jesus te abençoe. Encerrando aí, pastor. Amém. Muito obrigado, eu sou grato, eu espero ter somado, ter contribuído. Então, aqui é esclarecer, não é provar nada, pois o dono da verdade é Cristo e sempre será Cristo. E eu agradeço a Deus por essa oportunidade. Obrigado, Daniel, os outros amigos internautas. Espero que a partir de hoje passe a ler, aquele que não examina passe a examinar, e quem já lê, quem examina, faça mais, ok? O pecado no meio da pregação é pregação expositiva do meio das igrejas. Os reformadores pregou expositivo, a escola de Alexandria, de Antioquia, pregaram expositivo, mesmo que eles foram para o lado da alegoria. O apóstolo pregou expositivo, e eu sou um dos também que prego expositivo aos outros, ponto. Mas gosto da expositiva porque ela é mais fiel, não tem margem para alegoria, para certas hipérboles, mas fica dentro da nuance do texto e tenta exprimir tudo que tem nela, ok? Se vocês não desejarem mudar, fique à vontade, é direito de cada, porém vai continuar no erro, ok? Continuar no erro, e a intenção das escrituras é mostrar, e que espero que tenha sido. Obrigado. A hora que precisar, a Beza, querer fazer outra live e colocar o tema aí pertinente, a gente estamos aí para somar e contribuir, ok? Muito obrigado por tudo. Grato a Deus por essa rica oportunidade que Ele nos dá de podermos externar um pouco das escrituras. Que Deus seja contigo. Quero parabenizar aqui pelo seu novo estágio, a consagração sua, meus parabéns. Como sempre digo, você é meu menino de ouro, e o que eu puder tirar daqui para colocar aí, eu vou passar. Por quê? No dia que eu partir cemitério, eu quero ir vazio. Quero deixar aqui te esperando, tá? Então, Deus te abençoe, muito obrigado. Fica na paz, amigo internauta, Deus abençoe. Oi. Pastor, ore por nós.
ore por nós, pelas pessoas que estão Vamos ouvindo. para se porventura eu acabei ofendendo alguém, a minha intenção não é essa, mas eu ofendi alguns que defendem a linha. A intenção não é essa. Eu sou um reformado continuista, como diz hoje, né? Sou um pentecostal clássico crista, mas fico com isso aqui. O que isso aqui me disser, a gente segue. Seja reformado, seja o que for. Né? Que Deus abençoe, estaremos orando e finalizando. Amado Deus, por este momento, muito obrigado por esta live. Que o Eterno continue nos honrando essa terra, nos dando a mente de Cristo para meditar, para estudarmos, para buscar o conhecimento de Deus, para poder ensinar para a verdade do Evangelho, eliminar as falsas teologias, os erros teológicos e as heresias que tentam se da igreja. Pai, se conosco, cubra-nos com o teu sangue carmesim continuamente, que o Espírito Santo nos dê uma jornada que se iniciou nessa 2021. Nós temos meses de jornada, enfrentando essas pandemias, enfrentando esses excessos na sua fala para poder angariar, pois não tem compaixão e não tem empatia com o próximo. Nós, cristãos, defendemos a verdade, temos que trazer essa verdade e propagar Deus. E podemos dizer, Ebenezer, em meio à pandemia, até aqui nos ajudou e Maranata, ora vem. Amém.